Estamos de volta e vamos falar um pouquinho sobre um tema importantíssimo na minha visão, que já era importante pré-pandemia e a pandemia deu uma acelerada absurda na transformação do líder. Estamos falando agora, galera, de liderança, estamos falando de espartanos. Será que nossos líderes, ou será que nós não vamos nos excluir dessa? Será que será que o Paulo, será que o Emerson liderar está tudo certo, ou a gente precisa se transformar, ou se eles já estão prontos, nós já estamos, se é que mudou, enfim, vamos debater sobre isso. Então eu quero convidar aqui o Emerson, que é gerente de compras da American Tower. Seja muito bem-vindo, Emerson. Ele está na praia, como vocês podem ver, certo? Tomando água de coco, um solzinho, uma maravilha. Eu, infelizmente, não estou na praia que nem o Emerson, tá? E quero também chamar Paulo Leônidas, diretor de supply da Coty. Muito bem-vindo, Paulo Leônidas. Agora ainda é por 7 minutos. Bom dia, Emerson, tudo bom? Bom dia. É um dos benefícios do home office. Eu realmente estou na praia, estou em Juqueí, em São Sebastião, já há quase 5 meses. Esse é um dos benefícios de a gente poder ter o home office. Bom dia, prazer. Obrigado aí pelo convite. Imagina. E aí, Paulo, você está na praia também, igual o Emerson ou não? Então, bom dia a todos. Também obrigado pelo convite. Não, estou aqui em São Paulo mesmo, no meu home office caseiro aqui. Não tive a oportunidade de estar na praia, infelizmente. Mas eu já trabalhei uma semaninha ou duas na praia, viu, Emerson? Curti, foi bacana. O Paulo também sensacional. Que gosta de correr, né? Dar aquela corridinha à tarde de manhã, Paulo, é legal na praia, é gostoso, viu? É muito bom, né? É sensacional, andar de bike logo cedo, vale a pena. Recomendo a todos. Isso aí. Bom, galera, nosso tema aqui é sobre liderança, e eu quero ouvir, logo de cara aqui, Emerson, qual a sua opinião, se você acha que, primeiro, houve mudança ou não da liderança, e segundo, se você se acha preparado ou não para essa mudança. Se você achar que não mudou, ou se você está preparado para o que funciona. O que você acha? Bom, Alex, assim, mudou, né? Eu acho que toda essa situação de crise, toda essa situação de pandemia, com certeza houve uma grande mudança, assim, a gente foi meio que forçado, né, a mudar, assim, o nosso estilo de liderança, e talvez a gente tenha, acho que 5 pilares, né, acho que básicos aí que nos forçaram a se aperfeiçoar, a melhorar, né, basicamente, comunicação, óbvio, né, que é o mais importante, a gente, com toda essa situação de pandemia, aquela comunicação que a gente tinha mais próxima ali no escritório, agora, através de reuniões, né, a gente hoje marca para falar com as pessoas, coisa que muitas vezes a gente conseguia conversar no escritório, no café, no corredor, entender, às vezes, né, um pouco também, as pessoas tinham um dia que estavam um pouco melhor, um pouco pior, e a gente hoje tem até essa dificuldade de saber se as pessoas realmente estão bem nas suas casas, se tem alguma situação mais particular, às vezes algum problema, né, e aí tudo isso fez com que essa comunicação nossa tivesse que ser mais frequente no dia a dia com as nossas equipes. Outro ponto, acho que é outro pilar também muito importante, é a questão da confiança. Aí não é só questão de autoconfiança, né? Mas também confiança que sua equipe, as suas pessoas, as pessoas com que você trabalha, estão trabalhando ali no dia a dia, estão realmente fazendo. Acabou aquela questão de microgerenciamento, de a gente ficar entendendo se a pessoa começou às 8 ou não. É realmente confiar, ver se você tem indicadores, de confiar que você está recebendo e a pessoa está cumprindo esses indicadores, que ela realmente está realizando o seu trabalho, né? Outro ponto que nós também precisamos ser aí bastante, acho que emocionalmente inteligentes, porque para a gente conseguir controlar essas emoções do dia a dia, que assim, a crise está para todos, né? Então, a gente continua recebendo ainda, a gente tem pressão por resultado das nossas organizações, e, por um lado, a gente tem que fazer toda a gestão dessas equipes, dessas pessoas, para que elas também continuem entregando, né, aquilo que é esperado pelas companhias, pelas empresas. Sim. Acho que o quarto pilar que eu falaria é a questão de adaptável, né, porque a gente mudou de uma hora para outra, embora a minha empresa já tinha home office, mas não era com tanta, a gente fazia 1, 2 vezes por semana, mas hoje nós estamos já há um bom tempo, nem temos uma previsão ainda de retorno,
Então, a gente precisa se adaptar. E mesmo quando retornar, a gente não sabe, né? Algumas pessoas talvez irão mais, outras menos, então a gente vai precisar ser bastante adaptável também. E o último que eu colocaria é a questão de resiliência, né? Para entender toda essa pressão, saber trabalhar nessa pressão que nós estamos e continuar entregando o que a empresa está esperando. Entender que esses picos de trabalho acontecerão, eventualmente porque nós estamos um pouco mais em casa, mas que isso faz parte do jogo e que no final vai dar tudo certo. Perfeito. E para você, Paulo, você acha que também o Emerson destacou 5 competências, digamos assim, né? Podemos chamar de competências, que vão mudar ou vão ser mais importantes do que eram antes? Na sua visão, mudou, está igual? E aí a pergunta, você, Paulo, se sente preparado? Bom, eu acho que mudou, né, Alex? Mudou muito e, na verdade, não é que mudou. Nós estamos mudando, né? Então, nós estamos num processo de transformação, né? Esse mote que muita gente usou do novo normal, né? Esse novo normal, a gente não sabe o que vai ser ainda, né? Ou muita gente fala assim, mas então quando tudo passar... Não, mas não vai tudo passar, porque nós vamos aterrissar lá na frente, não conversa de onde a gente saiu lá atrás. Eu acho que todos nós, né, o processo de transformação atinge diretamente todos nós, né? Eu tenho estudado muito essa questão de adaptação funcional, de adaptação intencional e tal, porque a gente tem que mudar o nosso modus operandi, né? Desde um simples trabalho agora que a gente antes fazia sentado fisicamente no escritório por um home office, como a maneira que a gente lidera, a maneira que você incentiva a equipe a trabalhar, a maneira que você reconhece, que você recompensa, tudo mudou, né? Os valores dentro das pessoas mudaram. Nós estamos brincando aqui, o Emerson está sentado na praia há 5 meses, e o esquema de vida dele hoje ele levanta, pega uma bicicleta cedo, chega em casa, ele ganhou uma certa qualidade de vida, se amanhã você não vai conseguir tirar dele de volta. Então, eu tenho visto acontecendo isso nas organizações, a minha já aconteceu, de gente dizendo, olha, resolvi mudar para o interior, eu resolvi mudar um pouco de vida. Então, nós estamos ainda numa transição grande. Então, eu estou estudando para estar preparado para todas essas adaptações e, intencionalmente, quero me adaptar a tudo que está acontecendo. Isso é óbvio, né? Porque eu gosto do que eu faço, eu gosto onde eu trabalho, eu mesclo os dois sentimentos, porque para quem trabalha com supply chain, por exemplo, você tem uma operação que não parou, né? As pessoas... Tá aí uma operação que não tem home office, é o cara que separa um produto, põe dentro do caminhão, né? Então, você tem que conviver com essa transformação em diferentes meios e coisas que não mudou. Uma fábrica não mudou, né? As pessoas estão indo lá trabalhando na posição delas e tudo mais. Então, essa nova organização que nós vamos ter requer uma adaptação grande do CEO da organização até, obviamente, o estagiário que está começando agora, que não tem mais fisicamente, né, aquele contato com a cultura local da companhia. Então, a gente tem que se preparar. Perfeito. Pessoal, eu queria pegar o gancho aí do que falou o Emerson e o Paulo, e a gente, naturalmente, devido a gente estar num ano atípico, que é o ano de pandemia que a gente está, nós tendemos, isso não quer dizer que está errado, mas nós temos a tendência natural a pensar sempre na pandemia como elemento principal, né? Quando fala, puxa, home office, como que é o líder no home office, na pandemia, que trabalhou tal. Porém, eu quero já começar a entrar num ponto aqui, que é o seguinte, galera, quando a gente está falando de liderança, vamos esquecer a pandemia, tira a pandemia da caixinha e vamos pensar que antes da pandemia, existisse ela ou não, a gente estava passando e continua passando por uma transição de era industrial para uma era digital. Essa transformação digital, ela tem outras características e mais, junto com essa transformação digital, mas que não é necessário falar digital ou tecnologia, a gente já vinha passando há muito tempo por uma lógica de mindset ágil, certo? Eu, Alex, eu já faço palestra de mindset ágil, de certificação, de metodologia há mais de 4 anos. Detalhe, eu, particularmente, escrevi a minha monografia, algo que não tem na live, porque é projeto, mas quando eu fiz MBA, né, eu fiz uma monografia em 2005 escrevendo sobre Agile, para vocês terem uma ideia. Só que isso ganhou corpo agora. E no Mindset Agile, e mais no digital, que não tem a ver com a pandemia, já existia uma força muito forte de ter que trocar o estilo de liderança. Por quê? Porque o Mindset Ágil, ele exige que exista autonomia nos times e que os times, entre eles, os membros da equipe, definam as tarefas que eles vão fazer para entregar um resultado.
Então você tem que soltar autonomia para esses caras aí. E isso muda drasticamente. E eu falando agora por mim, Alex Leite, aqui na live, para vocês terem uma ideia, a gente está num programa muito forte de nós aqui, diretores no board, discutindo caso a caso, para a gente ver o que a gente faz, tá? Para a gente saber interpretar o novo, para desenvolver a partir do ano que vem um novo programa chamado Neoliderança, que inclusive tem um workshop nosso que a gente fez sobre isso, mas que a gente está desenvolvendo. Então é muito louco isso, porque a pandemia acelerou o home office, acelerou a Agile. Então eu vou destacar uma coisa que eu concordo plenamente com o Emerson, é um microgerenciamento, né? Morreu porque você não consegue mais microgerenciar o cara. Agora, Emerson, se a gente não tem um microgerenciamento e se a gente tem que ter autonomia no time, como é que faz indicador? Vamos falar de indicador de liderança. Eu, por exemplo, tinha indicador na minha equipe vou inventar aqui, né? Vamos supor que fosse alguém de compras, de quantos contratos, quantos fornecedores ele negociou por dia. Você falou com muita negociação ou não? E agora, será que faz sentido eu controlar quantas negociações ele está fazendo? Ou será que faz mais sentido eu pegar só o contrato final assinado com o Save? Essa é a dúvida. Eu quero como que você trata indicadores na sua equipe, dado essa mudança do microgerenciamento, Emerson. Então, Alex, assim, o que a gente acaba fazendo é por categoria, né? Então, cada comprador lá que tem as suas categorias, são definidas as suas metas em função disso, porque a gente também não fica fazendo negociações a todo momento das categorias. Lógico que a gente precisa estar antenado esse ano mesmo. Aumento de dólar, situação do aço agora em concreto, como a gente compra muita construção civil, muito serviço, então isso foram impactos que nós tivemos, que não é porque nós tínhamos os contratos que a gente não teve que rever tudo, né? Então, o comprador lá estratégico conversou novamente com os fornecedores para entrega. No começo a gente não sabia se ia ter entrega ou não. Então, assim, são situações, né? Esse dinamismo faz com que o comprador, ele sim tenha que se preocupar realmente mais com a parte estratégica e deixe esse dia a dia, né, essa parte operacional mais do lado. E aí, assim, os nossos indicadores basicamente são as das negociações, e a gente tem claramente no começo do ano, né, a gente faz esse planejamento de quais categorias que a gente vai negociar ou não, lógico, em função do tempo de contrato, né. Isso é fixo, não é dinâmico? Não, é totalmente dinâmico. Se surge um novo projeto, a gente tem que renegociar, então não significa que o comprador vai ficar lá um ano sem fazer. Então, todas essas características que nosso negócio tem, a gente procura colocar isso como meta, né? E alguns acabam sendo indicadores, e lógico, o saving para nós aqui que trabalham em supply, em compras, enfim, acaba sendo realmente um dos mais importantes. Mas a gente já está indo, né, para um passo, assim, da onde a nossa área, ela impacta no resultado da empresa, entender, junto lá com o pessoal de finanças, né, junto com os nossos CEOs, VPs, aonde nós estamos, diretor de operações, né, eu estou trazendo ganho aqui de X milhões, aonde está impactando no seu negócio no final do dia? Análise de budget, a gente está fazendo budget agora. Que isso aí, Emerson, então a grande lógica é que isso aí, que, por exemplo, estava mais num perfil de direção, por exemplo, diretoria, ele começa a descer, né, para as pessoas, porque não adianta mais controlar uma atividade e tem que controlar. Paulo, a gente tem um deparo aí de Balance Scorecard, né, de BSC para OKR, que é o negócio mais atual. Nem vamos entrar em detalhes desses caras, mas a única coisa que eu quero falar de diferença é que o BSC ele tende a ser anual ou até 3, 4, 5 anos, né, como estratégia de indicadores chaves. E o OKR tende a ser trimestral. Você acha que só nessa lógica de período, você está muito mais para atuar projetos, entregas com a tua equipe, muito mais para o trimestral, ou ainda está seguindo aquele anual inteiro? Não, lógico que esse ano escancarou a questão do trimestral / até mensal no começo, né? Mudou tudo, né? Então, uma das coisas que a gente está falando é essa flexibilidade da mudança de cenário, de target, a gente tem que ter. Então, por exemplo, eu comecei o ano, eu tinha um target, por exemplo, com o pessoal de vendas, de forecast accuracy, né? Acabou, né? Porque veio a pandemia, desmontou tudo. Então, você tem que ter muita agilidade nessa troca. O que eu queria complementar, Alex, que você falou uma coisa interessante sobre esse modelo Agile, né? Tem duas coisas que eu acho que a gente tem que refletir a respeito. Se você pensar, eu vou pegar um processo que
passa transversalmente por toda a companhia, você conhece bem o processo de S&OP, né? Então, dois pontos super interessantes. O processo de S&OP, ele circulava, né, dentro da organização e tudo mais, terminava numa reunião onde se apresenta para o CEO, né? Então, uma coisa simbólica que muda você imagina que a gente entrava numa sala para 20 pessoas e lá na cadeira principal no meio está sentado o CEO. Hoje você entra numa reunião de S&OP no Teams, não tem a cadeira principal, então só isso já simbolicamente mostra que a organização hierárquica mudou, né? O tamanho da fotinha de todo mundo é igual, todo mundo linear, acabou, né? Então, mudou a questão até parece besteira falar, mas esses símbolos vão caindo por água abaixo. Segunda coisa, né? No meu caso, eu contratei, no meio da pandemia, um gerente de S&OP novo lá para a empresa. Ele não conhece a fábrica, ele não teve a oportunidade de nos ceder ainda por todas as restrições que tem. Então, você veja a importância que passou a ter o cara da fábrica, porque antigamente ele amarrava tudo, e era o cara da S&OP que apresentava tudo. Mudou o modelo, né? Cada pedacinho agora é a sua própria área que vai lá, apresenta, se expõe e tal. O que tornou o processo mais participativo, mais colaborativo, todo mundo muito mais engajado. Então, pareceu uma coisa exatamente reversa do que a gente imaginou que pudesse acontecer. Nós vamos perder performance. Não, parece que a performance melhora porque todo mundo tem a chance agora de participar. Às vezes você vai fazer uma reunião, né, você tinha limitação, por exemplo, de espaço físico, né? Só pode 10 pessoas, então que cabe na sala. Agora, se você julgar que tem um tema importante, tem que ter 20 pessoas participando, vão estar as 20 lá conectadas no link. Então, traz uma mudança de postura, responsabilização, cobrança, né? A própria capilaridade você falou um pouquinho do BSC, o que cada um aplique no seu dia a dia, né? Dos indicadores que vão descer na organização mudaram drasticamente. Perfeito. E aí, é isso que o Paulo está comentando, é legal, porque a gente novamente está falando daquela questão da autonomia e da equipe como um todo ser responsável, né, por aquele projeto. Porque se você não tem um cara na frente assumindo a bucha inteira da S&OP e está dividido, cada equipe / cada líder tem aquela palavra que eu uso sempre, usava bastante, acho que cresceu, que é o accountability, que é mais que a responsabilidade, nós temos o accountability da entrega do todo. Agora, olha só que interessante, para a gente fazer essa autonomia, para a gente engajar um accountability, nós aqui na Lives temos feito exercício diário nosso. Às vezes a gente está junto presencialmente em alguma reunião aqui, já que a gente voltou faz 3 semanas, e a gente está brincando de fazer exercício com os nossos líderes, de falar como a gente reage a uma pergunta de um líder, tá? E eu quero brincar desse exercício com vocês. Imagine o seguinte, Emerson, imagina que tem um contrato importante de um fornecedor importante, que vou inventar um valor aqui aleatório, tá? Imagine que esse contrato é de 10 milhões e tem um fornecimento de coisas semanais, e é um contrato importantíssimo para a American Tower, e você fala para o seu, uma pessoa da sua equipe, pode ser um coordenador, um líder, então, você fala para o cara, vai lá e faz o melhor contrato possível, tá? Nesse momento antigo da liderança, qual era a tendência? De você ficar acompanhando e falar, ô João, vamos inventar aqui, João, ô João, como é que está o contrato lá? Olha, eu fiz isso, isso, isso. Não, aqui você tem que fazer. Você já ia querer, né, intervir para ajustar o contrato, porque um contrato de 10 milhões você não vai deixar na mão do cara, né? E aí você fala, não, é melhor usar essa estratégia. Na hora que você falava para o cara usar a melhor estratégia, o que acontecia? O cara já fala, bom, se o Emerson falou, eu vou usar, porque senão eu vou contra ele, se der desculpa o mini palavrão, se der merda, a culpa vai ser minha. Então, eu vou no dele, eu estou respaldado aqui nas minhas costas pelo que ele falou. Emerson, como que você está fazendo um negócio desse? Você está deixando os caras livres? O que você está fazendo na situação? Imagina o cara tem que negociar amanhã 10 milhões em contrato. Você checa, não checa, você fala para ele como tem que fazer, o que você está fazendo? Então, esse é o grande desafio nosso, né? Ainda mais a distância, porque, de novo, né? Isso era, às vezes, era um tema que a gente poderia conversar rapidamente, seja no café, seja lá numa sala menor de reunião, de discutir, às vezes, em reuniões de equipe que nós temos, né? Mantivemos isso, mas acho que aí tem um pouco do líder herói, né? E do líder facilitador. Acho que existe, assim, o líder herói, basicamente, é aquele que já tem tudo a resposta pronta, né? Ele já sabe o que tem que ser feito, e as pessoas da equipe ali estão a todo momento questionando, buscando as respostas, né, certas,
é algo sempre escalável, né? A pessoa que está com você sempre vai querer escalar. E tem o líder facilitador que não, ele tenta propiciar justamente essas condições, conhecimento, ele oferece um apoio, na verdade, para as pessoas, né? E não as respostas para as pessoas. Então, o que eu, pelo menos, venho tentando, e aí tem um trabalho também até de agenda, né? Que a gente, no final, com toda essa pandemia, as nossas agendas, elas se tornaram algo bastante complicadas, porque são reuniões a todo momento, né? Então, o que... assim, respondendo diretamente sua pergunta, hoje as pessoas da minha equipe, elas tocam todo o processo e no final elas acabam fazendo uma apresentação, já com os resultados, com toda a estratégia que foi tomada. Eventualmente existem lições aprendidas em um ou outro caso, sim, acaba existindo, às vezes, uma discussão, né, mas nada de, você deveria ter feito melhor. Não, a gente pega e conversa com as pessoas. Hoje, como a gente está trabalhando lá com o pessoal. Entendi. Ô, Paulo, você acha que... Vamos pegar essas duas, tem milhares de expressões, mas vamos pegar o que o Emerson falou de herói facilitador, certo? Você acha que você ser um líder só facilitador não é meio utópico? Porque você pode pôr a perder ali milhões. Você fala, não, vou deixar na mão da equipe, o cara vai fazer o contrato de 10 milhões, de repente vem um contrato com 11, a operação não entrega mais, dá um pau danado na minha operação. Você acha que é muito utópico o líder facilitador? O Emerson está falando que é facilitador, mas você acha que dá para migrar assim de uma hora para outra? Ou você vai ser o herói ou vai ser um misto? Não 100% do tempo, hein? Às vezes tem que ser herói mesmo. Agora você já está migrando de opinião, Emerson. Agora você tem que ser herói assim, de vez em quando. Desculpa, eu só falo assim, para deixar bem claro, né? Eu concordo, existem os dois perfis, né? E não que um seja mais ou melhor do que o outro, né? E assim, no final, eu acho que a tendência, o que a gente está procurando é ser um facilitador, tá? Mas ainda hoje a gente acaba sendo um pouco herói, sim. E aí, Paulo, herói ou facilitador? Cara, eu sou da linha que a gente tem que ser um líder capacitador, né? Essa que é o movimento. Alex, o fato é que esse modelo que nós estamos usando de trabalho hoje em dia, o líder herói tem que morrer, né? O herói vai morrer. A gente, obviamente, tem que garantir os processos, tem que garantir que as pessoas se preparem para isso, sejam capacitadas, responsabilizadas e por aí vai. Eu já pensava muito nisso, não é de agora, né? Então, para nós acelerou a transição, mas eu sempre fiz questão de expor meu time, né? Dar os feedbacks corretos para eles e tudo mais, para ser esse, não digo tão facilitador, mas mais capacitador mesmo, né? Para que eles possam tomar as decisões onde eu não possa estar. Porque uma coisa é fato, né? A gente, numa estruturas menores, talvez mais simples, estruturas maiores, você não consegue estar em todos os fóruns ao mesmo tempo, esses caras têm que tomar decisão por você. Então, eu acho que esse movimento que nós estamos tendo agora acelera isso, né? Eu estava brincando com vocês, né? Antes da gente entrar aqui, né? Tem uma coisa sensacional que desapareceu, né? Aquela famosa 35 segundos a caminho da reunião, que você ia carregando seu micro com o seu time do lado, e no caminho você já ia alinhando, pessoal, nós vamos entrar, né? Pô, o caminho é esse, a estratégia nós vamos falar. Isso acabou, né? A gente entra na reunião agora online, como diz o Alex, se você começa a comentar, já tem gente ouvindo, e você não tem a disciplina hoje de fazer um link de 30 segundos antes para alinhar as coisas. Então, precisa ter essa responsabilização, precisa todo mundo pensar conjuntamente igual aí, e, obviamente, dando a responsabilidade para os caras. E agora, está acontecendo uma coisa muito louca, né? Que é você tem que dar, às vezes, o feedback ao vivo na frente de todo mundo. Porque acontece, às vezes escapa o cara, não, olha, nós temos que fazer assim. Eu falo, olha, escuta, melhor a gente não fazer assim, né? Mesmo tendo o líder do cara, olha, melhor a gente não ir nesse caminho, porque não deu tempo de alinhar antes. E aí tem que ser uma coisa natural, né? Tem que ter a empatia, mas tem que ser uma coisa natural. Não tem jeito. Perfeito. Eu tô brincando, galera, que a gente está fazendo exercício, porque está sendo tão importante esse momento para nós aqui, pelo menos na Live Diretores, de aprendizado da gente nos reciclarmos como líderes, que a gente está fazendo o seguinte, vocês têm ideia, a gente conversa entre nós, chega uma pergunta de um gerente, né, de um coordenador para algum de nós, diretores, e aí ao invés da gente responder, a gente fala com o outro diretor, fala o que a gente tem que fazer, a gente começa a debater o caso, e aí ver como que vai ser respondido. Eu vou dar um exemplo que não é verdade, mas só um aleatório, tá? Imagina o seguinte, que a gente viveu isso e foi bem, mas a gente viveu o seguinte momento, a gente voltou às aulas sábado agora para uma turma, e essa semana voltamos
o pessoal da turma de compras do Intensivo MBA. São as primeiras das 50 turmas de MBA, voltamos 2 turmas agora. E a gente falou, bom, head de experiência do cliente, toca tudo isso aí, beleza. Cara, a lógica será que a gente vai ver ou não vai ver? Aí a gente olhar e falar, cara, será que seguiu todos os protocolos? Você imagina se um protocolo é esquecido e o aluno volta e dá um problema. Você fala, cara, a imagem é muito importante. Aí você já fica naquela tentação, né, cara? Não pode dar errado a volta às aulas. Aí será que você fala, cara, checou o álcool? Checou o adesivo? Checou o distanciamento? Checou a limpeza? Checou o microfone? Cara, é um monte de coisa que você fala, cara, se eu tenho que confiar que não vai errar em nada da minha operação. E aí o que a gente fez? A gente começou... vou dar outro exemplo, porque esse é real, Paulo, que é muito legal. A gente tem o Shift, que é o projeto de mudança que apresenta, que os alunos não fazem TCC, fazem um Shift, que é um projeto real. E aí a pessoa de CX perguntou para mim, Alex, eu vou fazer o Shift, que é a apresentação para a banca, né? O Paulo é um dos caras que, como diretores, estão na banca, que os alunos apresentam um projeto anual dos caras, né? Real, de uma empresa real. E ela perguntou, vamos fazer online ou fazer presencial o Shift? Cara, a minha tentação como líder na hora, o que foi? Responder de largado o que eu acho, né? Falar, cara, eu acho que a gente tem que responder. Aí, quando a gente estava discutindo o tema, eu me segurei e falei, o que você acha? Aí a pessoa respondeu, eu acho que tem que fazer online. E eu não concordava com isso. Aí eu fiquei aqueles segundos pensando. Aí eu falei e voltei para o negócio que eu estou criando aqui dentro da cultura, que é qual é a árvore de indicadores chaves mestres da live? Experiência do cliente e, logicamente, lucratividade. São 2 grandes indicadores que a gente tem aqui na live, lucratividade e experiência do cliente. Aí eu perguntei, fazer online ou presencial afeta a lucratividade de alguma maneira? A pessoa me respondeu, não. Então vamos esquecer esse indicador. E a experiência do cliente muda? Aí ela respondeu, muda. O que é melhor para a experiência do cliente, online ou presencial? Aí ela pensou, bom, depende, tem gente que vai achar o presencial, tem online. E o que você acha que é melhor, então, de experiência do cliente? Ela falou, fazer os 2. Então você decide. E sair fora. Mas, no fundo, com muita cautela, e eu me segurando, eu consegui, através de pergunta, mostrar o meu raciocínio que eu fiz rapidamente em 1 segundo, que tinha que ser misto, porque não faz sentido que o aluno vai ficar puto da vida porque quer fazer presencial. Então, eu consegui, em segundos, transferir isso em indicador e pergunta para que ela chegue à conclusão e fale, pô, eu estou pensando estratégico, tendo a decisão, e ela vai lá e toma a decisão. Talvez, se ela chegasse e falar, bom, beleza, decidi fosse online, eu ia ter que voltar no meu modelo para trás. Não. Mas, com esse raciocínio, ela conseguiu chegar em fazer online e presencial misto. Mas é um exercício que a gente precisa fazer a cada situação que pergunta alguma coisa para a gente. Vocês já caíram numa situação dessa, Paulo, de falar, cara, o que eu respondo? Pensa nesse novo modelo ou não? Cara, eu caio toda semana, pelo menos, umas 2, 3 vezes nessa. Por isso que eu falo, né, Alex? Eu acho que nós entramos agora num modelo forte, né, onde o papel do líder, entre aspas, diminui na organização, né? A gente entra nesse conceito que você falou muito de ágil, esse conceito muito de trabalho em rede, esse conceito muito de entender que jornada nós estamos buscando nessa discussão, quais os indicadores, as pessoas estão conectando mais com isso, né? No limite, se você estudar temas de holacracia, né, que é onde não tem mais uma hierarquia formal dentro da organização, é uma coisa que pode vir a acontecer em poucos meses ou anos, dado esse novo modelo de trabalho. O que eu tenho desafiado muito o time é exatamente o que você tem colocado, ou seja, tá bom, vamos olhar qual é o plano da companhia, porque algumas coisas também caíram, né? Essa pandemia fazem com que alguns indicadores percam importância num determinado momento. Então, vamos lá, é o que você falou agora. Cara, nós estamos numa fase maluca, né? É um ano atípico, ele é um ano atípico. Então, a gente seguia antes a regra tal do Forecast Accuracy. Tá bom, joga fora agora nós adotamos a jornada do cliente para valer. Como é que eu posso ser mais flexível, né? Então, em termos práticos, por exemplo, no meu caso, Forecast Accuracy perde importância, ganha um fill rate, né? Então, como eu capturo mais rápido o que o cara quer? Como é que eu me conecto com ele mais facilmente? Então, o time de câncer está trabalhando feito maluco nisso agora, dessa conexão. E isso faz parte, às vezes, até do bottom-up, né? Que vem do time. Pô, chefe, temos que olhar tal coisa. Pô, chefe, olha, melhor olhar isso aqui agora, né? Então, deixa o barco andar e você vai direcionando os caras
no caminho que eles querem ir. Eu acho que esse é o... Perfeito. O Emerson, você sabe que a gente brincou, discutindo, a gente criou uma matriz aqui, né? Uma matriz de analisar o alto, se o impacto é alto ou baixo, e a autonomia alta ou baixa, né? Então a gente fez uma matrizinha que a gente brinca. A gente vai migrar, mas de vez em quando, se o impacto for grande, desalinhar, a gente volta a ser herói depois da tentativa, né? Você faz essa análise também de impacto, porque senão fica muito, é o que você falou, né? Facilitador o tempo todo não vai funcionar, né? Não, então, assim, todo momento, e assim, você brincou até com o Paulo a respeito de exemplo, né? Assim, hoje de manhã mesmo, a gente estava aqui, estava dando uma olhada no que a gente ia conversar, e assim, uma pessoa no Teams, que a gente usa o Teams aqui, me perguntando um monte de coisa, de uma negociação de reajuste de aço, que nós estamos tendo um impacto, assim, absurdo, né? E ela não parava de me fazer pergunta, posso ir, posso fechar? Aí eu falei, putz, podemos conversar mais tarde, né? Porque, assim, sabe, ela já queria uma decisão, e a gente, a todo momento tem isso, né? A gente precisa tomar decisões rápidas, eu acho que esse é o grande desafio nosso. E, como você comentou no seu exemplo, às vezes essas decisões rápidas fazem com que a gente deixe de parar um pouquinho e pensar em começar a fazer as perguntas certas para que as pessoas não deem as respostas e não que a gente acabe passando as respostas exatamente, né? Eu acho que é um grande desafio que nós, como líderes, temos. Perfeito. Eu estou migrando para essa técnica da pergunta, porque, pessoal, mesmo que a gente esteja discutindo que a gente usou, que o Emerson falou do facilitador do herói, eu vou falar um negócio que é uma teoria antiga, tá, de liderança, que se chama liderança situacional, ao qual, na liderança situacional, você tem situação que a atividade que a pessoa está executando tem maturidade 1, ou seja, bem baixa, maturidade maturidade média alta e maturidade muito alta. Para cada atividade que uma pessoa faz, sabendo que a maturidade varia, você usa o estilo de liderança diferente e não é pela pessoa, é pela atividade. Então eu posso, por exemplo, o Paulo como diretor, ele pode ter maturidade alta em uma série de coisas e, né, o líder, o presidente da Coty, passar para ele muita coisa para ele tocar. Ele é diretor, maturidade alta, eu só posso passar direto. Mas, eventualmente, vamos inventar um negócio. Imagina que a Coty, como já aconteceu, obviamente, vai fazer um M&A, né? Vai fazer uma compra, um Mergers and Acquisitions, e, cara, e vai ter que juntar uma planta inteira. Eu estou inventando um negócio bem absurdo. Cara, nesse momento, vai ter que colar, porque o negócio é tão grande e impactante, e o Paulo, estou inventando, nunca passou por um M&A, que nesse momento não vai fazer sentido simplesmente falar, o Paulo vai resolver tudo sozinho, porque quando você delega geral, é no quadrante mais alto de maturidade. Mas o Paulo, será que quantos M&A ele já passou em fusão de centro de distribuição? Se ele não passou em nenhum, é o momento de estar próximo. Então a gente vai ter que ter essa sensibilidade da situação, mas o que eu estou me refazendo mesmo que eu esteja numa maturidade baixa, eu estou usando pergunta ao invés de dar resposta direta. Eu acho que é isso que eu estou mudando no meu perfil. Sendo que eu tinha um estilo de delegação total, de nem olhar mais, quando a pessoa já estava no piloto automático. Tá super bem, então eu nem olho. Mas quando está no nível 1, eu estou usando mais pergunta do que direcionamento. Mas a gente tem que saber que existe as lideranças situacionais, e isso não morreu, né? Não, sem dúvida. Não, sem dúvida. E, Alex, tem uma coisa, você falou isso, né? A gente passou por um processo, né? Hoje eu não sou responsável por compras da Coty, né? Eu sou de supply. Mas a Ana, que é a head de compras da Coty, ela fez um processo sensacional agora, foi quase um workshop, né? Para identificar alternativas. Você imagina, como todo mundo, a gente teve um baita impacto de dólar, né? Em matéria-prima e tal. E ela fez um tremendo workshop agora, justamente com isso. Ou seja, não é que compra chegou com um pacotão dizendo, nós temos saving que vem daqui e tal. Não. Botou pessoal de desenvolvimento, de marketing, de inovação, todo mundo na sala, para que todos pudessem contribuir com, olha, a gente tem um pool aqui de iniciativas, mas o que mais? E esses caras geraram ideias também. Teve gente de marketing que falou, olha, por que a gente não pega um produto A, B ou C e usa o mesmo pote em vez de usar 2, usa não sei o quê em vez de usar... Cara, então veio um monte de coisa. Então você vê como esse trabalho, que é o que você falou, a hora que ela inverte o jogo, né? Compra sempre foi muito cobrada pela questão de para gerar o saving. Então, não. Ela traz todo mundo para a mesa e fala, olha, moçada, nós temos um impacto desse tamanho, nós temos que resolver. Então, nós, como companhia, temos que resolver. E agora? Né? Então, todo mundo entra, se engaja, sugere. Foi brilhante. Paulo, é brilhante mesmo, é brilhante a palavra, porque nesse mindset ágil que eu falei, que tem autonomia, tem grupo multidisciplinar
com todo mundo sendo envolvido para ter uma accountability maior, porque agora não é entre aspas, a chata de compra que está canetando a compra do outro, né? Na verdade, é um time que está lutando para o objetivo. Lembra que eu falei da lucratividade, experiência do cliente aqui na live? Lutando pelo indicador central. Então, acho que você fechou brilhantemente o nosso debate com um exemplo de multidisciplinaridade, exemplo de autonomia, engajamento, que vai ter que aumentar. Então, galera, pensem nisso. Realmente mudou, microgerenciamento já era, indicador tem que rever, comando e controle não tem mais, vai com a situação, ex-autonomia e tenta questionar e fazer os seus liderados pensarem para que eles cheguem e comprem o projeto como um todo. E essa multidisciplinaridade de vários dando a ideia, o projeto certamente fica melhor e com mais engajamento. Emerson, muito obrigado pelo excelente bate-papo aqui. Paulo, muito obrigado. Acho que foi bem válido, com ideias muito boas. E, galera, é praticar. Se vocês não começarem a se cobrar em cada micro, o Emerson falou, eu já me mandaram o WhatsApp aqui, o Paulo, pega cada decisão que você for tomar, pensa, processa, porque senão a gente não consegue mudar o nosso estilo. Beleza? Galera, abraço, boa tarde. A gente entrou no bom dia, saímos no boa tarde. Bom final de tarde, boa semana para vocês aí. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Abraço, tchau, tchau.